Olá, vamos para mais uma aula nessa matéria de análise do livro de Abacuque. Como eu avisei para vocês na aula passada, nessa primeira aula de estudo do livro de Abacuque, nós fazemos o que eu chamo de introdução ao livro de Abacuque. Mas deixe-me explicar a vocês o que é uma introdução a um livro da Bíblia. Essa parte de estudo de um livro da Bíblia é onde a gente estuda aquelas informações contextuais. Nós não estamos estudando propriamente o texto do livro, mas sim o contexto em que ele foi escrito. Tais como estudamos o autor, estudamos a data, estudamos o contexto histórico, qual é o propósito e a mensagem e o esboço do livro. Por que nós fazemos isso? Porque essas informações são muito importantes para que você compreenda o texto. Uma vez com essas informações contextuais em mãos, você será muito mais capaz de entender os versículos e o texto propriamente dito de determinado livro da Bíblia. Então, antes de você estudar algum livro da Bíblia, é de vital importância que você estude essas informações contextuais, ok? Uma ressalva importante que eu faço aqui é que nós não vamos ser exaustivos, ok? Então, nós não estamos aqui pensando em fazer uma introdução exaustiva e também nós não vamos entrar aqui naquelas questões canônicas de aceitação de Abacuque no cânon, por que aparece em determinado lugar, se Abacuque foi de fato escrito por Abacuque ou não, se foi de fato escrito daquele período, ou se foi escrito em um período posterior. Essas informações que são oriundas do debate com o liberalismo teológico, nós não vamos discutir, ok? Como eu expliquei a vocês na aula passada, o nosso propósito com essa matéria é preparar você mais para questões pastorais ou mesmo de ensino na igreja. Então nós vamos focar naquilo que é importante para você entender o texto e ensinar o texto do livro de Abacuque, ok? Então, vamos avançar para a gente ver então aqui o nosso primeiro tópico. Em primeiro lugar, vamos entender aqui as questões a respeito do autor do livro de Abacuque. O próprio livro nos diz que ele é uma sentença que foi dada ao profeta Abacuque. Então, o próprio livro diz que foi Abacuque quem escreveu aquele livro. Porém, sabe-se muito pouco a respeito deste profeta. Dos profetas descritos no Antigo Testamento, Abacuque é um dos menos conhecidos. Porém, o texto claramente nos diz que ele era um profeta. Geralmente, nos livros proféticos, o nome do profeta vem acompanhado do nome de seu pai, às vezes de uma profissão, às vezes o período em que ele profetizou, o nome do rei vigente em que aquele profeta trabalhou, e nada disso ocorre aqui em Abacuque. Porém, Abacuque é um dos poucos livros em que o seu autor é diretamente chamado de um profeta, ok? Então, como profeta, ele era um agente de revelação. Ele era alguém com quem Deus falava para os homens, certo? Outra informação importante a respeito do autor é quanto ao seu estilo de escrita, que sugere que ele era um músico do ofício dos levitas. Então, lá em Abacuque 3,19, você vai ver lá ele escrevendo ao mestre do canto, igual como é feito nos Salmos. Isso nos sugere que Abacuque era alguém responsável por cânticos em Israel, geralmente de uma tribo levita, ok? Então, Abacuque era um salmista. Ele era alguém que era responsável por parte de música no meio do povo. Então, ele era um profeta com capacitações na área de música e poesia. Então, a análise do livro de Abacuque demonstra muita sensibilidade poética, que ele era de fato um bom escritor e um bom poeta, certo?
especialmente o capítulo 3, que é onde contém ali a sua oração de louvor a Deus, vocês vão perceber como ele de fato era um grande poeta, além de ser um profeta da parte de Deus. Então, notem que realmente há muito pouco que se falar a respeito do seu autor. Outro detalhe interessante é quanto ao seu nome. O nome Abacuque, ele significa abraçar ou se agarrar com alguém. E na língua hebraica pode tanto ser da forma ativa, de ele estar agarrando, como na forma passiva, de ser agarrado. Há muita especulação quanto ao significado do nome, certo? Você tem, por exemplo, Lutero e Jerônimo que davam diferentes explicações ou significados para o nome de Abacuque. Uns diziam que ele estava abraçado com o povo e clamando a Deus, querendo o bem do seu povo. Outros dizem que ele estava ali querendo se agarrar com Deus. É um livro onde ele está se agarrando e questionando a Deus. Bem, eu gosto de tomar bastante cuidado com esse tipo de especulação em torno de nomes de livros, ok? Então, nós precisamos manter apenas a ideia de que o nome do profeta para quem Deus falou aquelas sentenças do livro de Abacuque é Abacuque, ok? Em segundo lugar, a questão da data. Bem, a análise do livro de Abacuque e a análise histórica nos ajuda a entender um pouco sobre quando o livro de Abacuque foi escrito. Você tem em Abacuque, capítulo 1, versículo 6, a sugestão de que a investida dos caldeus estava próxima. Nós vamos ver já que Abacuque ele é escrito dentro de um contexto em que estava para haver uma iminente invasão babilônica aos territórios de Jerusalém. Então, em Abacuque, capítulo 1, versículo 6, nós conseguimos perceber que essa investida dos babilônicos, ela ainda estava futura, ela ainda era um evento futuro, ok? Então, pegando essa informação, nós analisamos outras informações históricas e que aparecem na própria Bíblia para que nós tenhamos uma certa ideia de quando esse livro foi escrito. Em 612, os babilônios eles dominaram Nínive. E em 605, com Nabucodonosor, eles venceram a batalha contra o Egito. Você já deve ter estudado o livro de Jonas, ou já deve ter lido um pouco sobre o livro de Jonas. Você deve ter visto que Nínive era uma grande cidade e que pelo menos 100 anos antes, aqui de 612, ela estava em um processo de decadência e ascensão, certo? Então, quando Nínive se converteu, por causa daquela profecia de Jonas, eles então começaram um período de ascensão. E então os babilônicos eles vieram e dominaram Nínive, e então nesse processo de acessão da Babilônia, eles com Nabucodonosor, eles venceram a batalha contra os egípcios. Então a Babilônia estava num amplo processo de ascensão para se tornar o maior império daquele período. E em 587 foi quando eles invadiram Jerusalém e destruíram tudo e levaram o povo completamente cativo para a Babilônia. Sendo que algum tempo antes, Nabucodonosor já havia realizado um certo domínio sobre Jerusalém, especialmente ali sobre o rei Jeoaquim, certo? Mas foi em 587 que eles vieram e destruíram Jerusalém e levaram o povo cativo. Então, sendo que esse evento de 587, ele ainda estava futuro, e o período do apogeu babilônio, ele foi de 625 a 612, então nós podemos colocar a escrita do livro de Abacuque entre este período, ali por volta de 610 até 587. Durante este período, quem reinou sobre Israel, principalmente nesse período, foi o rei Jeoaquim.
Então, sugere-se o mais aceito é que Abacuque ele é contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. E o próprio Jeremias foi um dos profetas que mais lamentou e profetizou a respeito dessa invasão babilônica para dominar a região de Jerusalém, ali em Judá, ok? Então, sugere-se que Abacuque escreveu neste período em que a Babilônia ainda não havia definitivamente invadido Jerusalém, certo? Durante o período do reinado do rei Jeoaquim, ok? Então, mais ou menos é este período em que o livro foi escrito. Agora também eu quero ver com vocês um pouco sobre o ambiente histórico. O que estava acontecendo ali quando o livro de Abacuque foi escrito? Bem, para descrever isso, eu quero utilizar aqui a distinção que é feita no livro Introdução e Comentário da editora Vida Nova. Ele descreve que ali naquele período estava acontecendo dois tipos de crise. Você tem inicialmente um ambiente de crise internacional, fora da região de Judá, ali na nação de Israel. Esse período de crise internacional é marcado por batalhas entre a Babilônia, a Assíria e o Egito. Mais propriamente falando, a Babilônia contra a Assíria e depois contra o Egito. Então o Império Babilônico ele estava crescendo bastante, tanto com o pai de Nabucodonosor e depois com o próprio Nabucodonosor, que foi quem trouxe a Babilônia para o seu maior apogeu, para o seu apogeu. Então ele dominou a Assíria, o que foi uma grande vitória, e então ele dominou também o Egito, ok? E isso produziu em Judá um clima de terror mediante a uma iminente invasão babilônia a Jerusalém. Antes de Nabucodonosor começar as suas investidas sobre Jerusalém, o rei de Jerusalém, no caso Jeoaquim, era aliado do rei do Egito, certo? E era rebelde contra os babilônios. Então, estava na iminência da Babilônia se voltar contra Jerusalém. Então, estava um ambiente muito forte de ascensão babilônia e iminente invasão contra Jerusalém. Só que dentro de Judá, você tem ali um período em que estava sendo sucedido um bom reinado do rei Josias e do seu filho. Então, Josias foi um bom rei que fez o que era bom diante do Senhor. Quando ele morreu, ele colocou seu filho, que só reinou por 3 meses. E então, com uma aliança com o Egito, o rei Jeoaquim assumiu o trono de Israel e se tornou aliado dos egípcios do faraó Neco, ok? Só que o texto bíblico nos diz que Jeoaquim ele foi um rei mau diante de Deus e foi aliado de inimigos do povo de Deus. Então, Deus ele enviou os caldeus, que eram os babilônicos, e outros povos. Então, lá no livro de 2 Reis diz que Deus mandou os caldeus, mandou os sírios, os edomitas, se eu não me engano, mas ele mandou vários povos para investir contra Jerusalém. E que isso foi feito por 2 motivos. Primeiro, por causa do pecado de Jeoaquim, e segundo, por Deus querer castigar por causa dos pecados de Manassés, do rei Manassés, que derramou sangue inocente, ok? Então havia um ambiente de quebra da aliança, onde o rei e o povo estavam vivendo em enorme iniquidade. Nós vamos ver no próprio livro de Abacuque, e esse é o primeiro questionamento de Abacuque. Por que Deus permite que o seu povo viva em iniquidade?
Então foi um período em que Israel estava passando por uma crise nacional, especialmente uma crise moral, ok? Então, logo, os babilônios levariam Judá cativo. Então, Nabucodonosor já havia dominado Jeoaquim, e depois da morte de Jeoaquim, o seu filho Joaquim. Então, Jerusalém já estava sob controle dos babilônios, mas por causa da sua iniquidade moral, para cumprir as maldições que Deus havia estabelecido na lei, por causa do pecado do povo, porque o povo não estava deixando a terra descansar, como foi profetizado por Jeremias no final do livro de Crônicas. Então Deus haveria de levantar os babilônicos para que definitivamente punisse e levasse o povo cativo para a Babilônia e deixasse então a terra de Israel ou de Jerusalém descansar o período que Deus havia determinado na sua própria lei, ok? Então, o ambiente em que o livro de Abacuque foi escrito foi um ambiente de ascensão dos babilônicos e de decadência da nação de Israel. E por isso Deus estaria levantando nações inimigas para punir o seu povo, ok? Agora, quanto à mensagem do livro de Abacuque, o que o livro de Abacuque traz para nós? O livro de Abacuque, irmãos, ele é um pouco diferente dos demais livros proféticos, porque ele narra uma conversa entre o profeta e Deus. Então você tem diferentes tipos de profecias no Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, o livro de Jonas, que narra profecias do livro de Jonas e que é uma narrativa profética. Você tem livros como o livro de Isaías e Jeremias, que são coletâneas de oráculos proféticos. O livro de Abacuque não é um livro que diz assim diz o Senhor. Não, ele é uma revelação da parte de Deus através de uma conversa entre o profeta e Deus. Então, o que nós encontramos em Abacuque é um livro que tem um formato de, pelo menos os 2 primeiros capítulos, de perguntas e respostas, onde o profeta pergunta a Deus e Deus responde. Com base nessa resposta, o profeta pergunta de novo e Deus responde. Então, é mais ou menos, resumindo o livro, é mais ou menos o seguinte. Abacuque faz a primeira pergunta: até quando Deus não reagiria à iniquidade de Judá? Então Abacuque estava perplexo do porquê que Deus estava ausente, se Deus havia chamado Israel, se Judá era o povo de Deus. Então por que Deus permitia que o povo continuasse em tamanha iniquidade? Então Deus responde para Abacuque que os caldeus eram a sua resposta à iniquidade do povo. Ou seja, Abacuque pergunta o que Deus tem a falar e a fazer diante da iniquidade do seu povo. A resposta de Deus: ele estava levantando a Babilônia para punir o seu povo. Isso gera um questionamento ainda mais sério da parte de Abacuque, pois ele pergunta como é que Deus iria punir um povo iníquo utilizando um outro povo iníquo, se Deus era tão puro de olhos. Se Deus se aparta do mal, por que ele usaria uma nação mais iníqua ainda para punir o seu povo, seu próprio povo iníquo? E a resposta de Deus é que os babilônicos seriam igualmente responsabilizados, que Deus iria utilizar a Babilônia, mas isso não significa dizer que a Babilônia não seria ela mesma considerada responsável pelas suas atitudes ou responsabilizadas pelas suas atitudes. Que Deus também iria punir os babilônicos por terem se levantado contra Deus e contra o seu povo. E então o capítulo 3 traz a resposta final do profeta, que é a sua total submissão à soberania de Deus. A sua oração final expressa isso.
ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, então ainda assim ele confiaria no Senhor. O que Abacuque então vai expressar no final é que, muito embora não pareça claro aos seus olhos, muito embora as circunstâncias exibissem o contrário, o justo deve viver pela fé. Então este versículo do livro de Abacuque é um dos versículos que mais aparecem no Novo Testamento. A necessidade do justo viver pela fé, o do justo não se guiar por meio das circunstâncias e de como as circunstâncias aparecem para ele. Então a obra do livro de Abacuque servia para mostrar ao povo de Deus, de Israel, as consequências da quebra da aliança com Deus. Então o povo estava em um estado de quebra de aliança, o povo estava contra a aliança que foi feita com Moisés e o povo lá em Êxodo capítulo 19 e 20. O povo estava em pecado diante de Deus e Deus estava levantando um outro povo mais iníquo ainda para punir o seu povo. Porém, antes que isso pareça que Deus é mau, o que nós precisamos aprender de tudo isso é que Deus está no controle e Ele sabe o que faz. Então, a nossa percepção do mal no mundo, na verdade, deve nos levar a concluir de que Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que faz. Então, teologicamente, o livro de Abacuque, irmãos, apresenta fortes lições sobre a relação de Deus com o mal no mundo. Então, o que nós aprendemos muito no livro de Abacuque é a questão do chamado problema do mal. O que é o problema do mal? Como é que um Deus bom e todo-poderoso não acaba com o mal no mundo? Esse é o questionamento de Abacuque. Como é que um Deus santo pode utilizar e permitir o pecado do seu próprio povo e o pecado dos próprios babilônios? Como é que um Deus que é tão puro de olhos utiliza pessoas más? Por que Deus não resolve tudo isso? A resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. E a resposta de Abacuque vai ser: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda assim eu temerei ao Senhor. Ou seja, precisamos confiar no nosso Deus, ok? Precisamos confiar que Deus tem os seus propósitos. Então essa é a grande mensagem do livro de Abacuque. E para encerrar, eu quero aqui trazer o esboço que nós vamos utilizar. Aqui eu estou trazendo um esboço geral. À medida que as aulas forem se desenrolando, eu vou especificando um pouco mais o esboço. O livro de Abacuque começa com uma introdução, no capítulo 1, versículo 1. E então, do capítulo 1, versículos de 2 a 11, você tem o primeiro questionamento de Abacuque com a resposta de Deus. Depois, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 5, você tem o segundo questionamento de Abacuque com a resposta de Deus. E então, do capítulo 2, versículos de 6 a 20, você tem ali os ais de Deus sobre os opressores de Israel, a sentença de Deus sobre os babilônios. E o capítulo 3, então, vai ter ali o louvor de Abacuque pelo plano de Deus, a sua oração, o seu salmo de confiança no Deus de Israel, ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que você agora tenha entendido bem essa parte de introdução, e eu creio que agora nós estamos prontos a estudar o texto mesmo do livro de Abacuque. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente começa a estudar o texto de Abacuque. Fiquem com Deus e até lá.